tentar pelo menos falar dos aspectos mais relevantes aí para se analisar dados, né, de tempo de vida, né, que seria o objeto principal aí da análise de sobrevivência, tá? Bom, então aqui eu fiz um sumário, né, um básico do que a gente vai conversar, né? Então, primeiramente, a gente vai falar aqui numa introdução, né, dos conceitos básicos de análise de sobrevivência, né, que seria uma ideia da gente estudar o tempo de vida, né, o tempo de falha, como a gente chama, né, a ideia de dados censurados, né, ou tempo censurado, que é algo que aparece de forma recorrente nesse tipo de análise, e posteriormente falar das funções que a gente trabalha, né, daquilo que a gente quer estimar, qual que é o interesse em estar modelando aí dados de sobrevivência, e também algumas opções aí de estimação, né, como uma estimação que é de uma curva muito importante, que é o Kaplan-Meier, né, como que a gente compara curvas de sobrevivência, né, por exemplo, você tem pacientes, imagina uma situação na área médica, né, que você tem um grupo que recebeu um tratamento A, um segundo grupo que recebeu um tratamento B, e a gente pode estar analisando as curvas de vida, né, dessas pessoas, e como que a gente faz comparações sobre essas curvas para tomar uma decisão se talvez o melhor tratamento seja o A e não o B, né? E por fim, a gente fala do modelo de Cox, né, que é um modelo de regressão extremamente flexível e simples de ser utilizado, né, e que vamos dizer assim, a parte mais, né, essencial aí para a gente trabalhar com se a gente tem interesse, né, em estudar covariáveis que afetam, por exemplo, o tempo, né, o tempo de vida, o tempo de falha de alguma coisa, tá? Bom, antes de entrar no curso propriamente dito, né, eu só trouxe algumas referências, tá, que esse curso foi montado, e também referências para estudo, né, se alguém tem interesse em entrar e trabalhar nessa área, né. Uma referência que né, nós aqui no Brasil sempre consultamos esse livro, né, da análise de sobrevivência aplicada, que é do professor do Henrico, né, e da Sueli Giolo, que é um material em português, né? Então, com muitos exemplos e também um conceitual teórico interessante, né? Então, em geral, é a primeira porta de entrada a esse livro, um livro bem interessante para se iniciar, né, na análise de sobrevivência, né? Mas muitos outros, né, bibliografias básicas, né, como o Collett aqui, do Modeling Survival Data in Medical Research, e também esse último aqui do Calbi Flush, né, que seria análise estatística de dados de tempo de falha, né? São talvez as principais referências, né? Mas qualquer uma dessas assim cobre bem o conteúdo de análise de sobrevivência e as suas extensões, né? Modelos mais complexos nessa área, tá? Bom, então assim, né? O que a gente pode falar de questões iniciais, né? Que a gente pode pensar em análise de sobrevivência, né? Quando a gente fala o nome sobrevivência, a gente pensa alguma coisa que vai estudar, talvez, uma chance, uma probabilidade do indivíduo sobreviver, né? Alguma coisa. Então, a gente vai tentar pensar, né? A ideia de sobrevivência, né? Que tipo de estudo que se aplica a isso, né? Em geral, a gente tem interesse no tempo, né? Tempo até algum evento de interesse, né? Então, pode ser o tempo de vida de pacientes, né? Pode ser o tempo de falha, por exemplo, de estruturas metálicas, né? Pode ser o tempo até a maturação de um certo fruto, né? O tempo até a morte de um inseto, sei lá, né? Então, o interesse sempre é o tempo. Essa é a nossa variável principal aqui, né? E também essas questões, né, as perguntas que a gente pode fazer, que modelos, né, na verdade, assim, que os modelos de sobrevivência podem estar respondendo, né? Então, no geral, a gente tenta pensar aí, né, o quanto que certas covariáveis podem afetar esse tempo de vida, né, esse tempo de falha. Se essas covariáveis podem acelerar ou podem retardar o tempo, né, o tempo do evento de interesse. E, por fim, se a gente fala de falha, né, ou de tempo de vida, de tempo no geral,
a gente pode pensar se é interessante admitir uma taxa com que essas falhas, né, vamos dizer assim, ou se a gente pensar em seres humanos, né, o tempo até o óbito, ou tempo até a recorrência de uma doença, né, como que é a taxa com que essas falhas, né, vamos dizer assim, estão ocorrendo, ou também o risco, né, então o risco dessa falha acontecer, o risco de morte, por exemplo, né, ou o risco de alguma doença voltar, como um câncer, né, então são interesses também da análise de sobrevivência avaliar, né, e modelar esse risco, né, a gente vai ver que existem modelos de regressão, por exemplo, que tentam modelar aí o tempo de falha, né, o tempo de vida, e modelos de regressão que tentam modelar o risco, tá, que pode ser muitas vezes mais interessante do que o próprio tempo ali que você está estudando. Tá? Então, são essas algumas questões que a gente tem em mente, né, ou começa a desenvolver quando se pensa em análise de sobrevivência. Tá? Antes assim da gente entrar nas definições, né, de alguns conceitos, né? Então, assim, o dia de hoje está mais preparado para a gente falar desses conceitos iniciais, né? E para depois entrar propriamente dito aí no R, né? Ver os principais comandos, os principais códigos aí para a gente fazer uma análise de sobrevivência, tá? Mas antes disso, existem alguns tipos de estudos, tá? Clássicos, pelas quais esse tipo de área a maioria dos problemas estão inseridos, né? A gente nota, e não é muito difícil, né, que o nome análise de sobrevivência surge no sentido de que existem muitos dados da área médica, né, muitos problemas da área médica, avaliando-se o tempo de vida ou o tempo de recorrência de uma doença, e aí se deu o nome de análise de sobrevivência, né? Mas outras áreas como engenharia, economia, né, áreas de ciência social, a agronomia também tem utilizado análise de sobrevivência, né, esse estudo de tempo até um evento de interesse para trabalhar com os seus problemas, né? Mas no geral, né, pensando numa área mais médica nesse início, tá? Para ficar mais fácil também, mais intuitivo, né, os conceitos que a gente vai abordar, existem alguns tipos de estudos, tá? Que a gente chama de estudos clínicos, em que a análise de sobrevivência está mais inserida, né? Então, nesses estudos, né, a gente acaba tendo ali algum tipo de hipótese que vai tentar ser verificada, né? Quer dizer, é a base aí do princípio aí dos métodos científicos, tá? E os três tipos de estudos mais utilizados, né, são aqui o caso controle, em que você tem indivíduos, né, que, por exemplo, têm alguma doença e aqueles que não têm, e aí existe algum fator de risco nisso, né, e será avaliado como que se comporta esse fator de risco, né, nos casos e nos controles, né? Estudos do tipo coorte, né, em que você tem indivíduos que são expostos e outros que não são expostos a um fator, né? E também a gente tem os ensaios clínicos aqui aleatorizados, né? Esses ensaios clínicos são estudos experimentais, desenhos experimentais, né? Na grande maioria das vezes, os ensaios clínicos são o que a gente chama aí, por exemplo, na área da estatística experimental, né, de delineamentos inteiramente ao acaso, né, causalizados, né, o DIC aí, tá? Então, só para a gente dar alguns exemplos, né, o caso controle, então, né, a gente tem, por exemplo, dois grupos em que são um grupo de pessoas que estão doentes, que é o caso, e aqueles que não possuem doença, né? E aí tem alguma relação, a gente vai tentar estudar uma relação de algum tipo de exposição para saber se essa exposição está acontecendo mais naqueles doentes do que naqueles que estão livres da doença, né? E aí tem um exemplo aí clássico, né, que é dados, né, um estudo lá da Faculdade de Medicina da UFMG, você tem, então, fatores de risco de câncer de mama, né, em que foi aí, então, colhida várias informações, né, sobre essas mulheres aí no Hospital das Clínicas. E aí uma das conclusões foi que a presença, né, do histórico familiar, né, quer dizer, algo associado aí à genética das pessoas, né, é, aumenta o risco, então, dessa doença em 8,84 vezes, né, com relação àqueles que não têm, né, a doença, tá? E não tem a doença. Então, um histórico familiar aí, algo extremamente importante para tentar, né, para pensar também em termos de prevenção, tá?
Já os estudos de corte, a ideia é o seguinte, né, que a gente tem 2 grupos, então, e um grupo ele está exposto a um fator de risco e o outro não está, né? E aí eles são acompanhados por um tempo, esse tempo pode ser muito tempo, né? Pode ser anos, décadas às vezes, tá? E aí a gente vai registrando a ocorrência da doença e do evento de interesse, né? Então, um caso clássico disso, né? Uma pesquisa que houve na Inglaterra, né, há um bom tempo atrás, em que mais de 60 mil indivíduos participaram disso, né? E aí, nos questionários, né, tinha uma pergunta se esses indivíduos tinham o hábito de fumar ou não. Então, a ideia é que ia se estudar aí casos de câncer de pulmão, né, em que uma parte dos indivíduos foram exposta ao hábito de fumar e a outra não. Né? E aí eles constataram nos 10 primeiros anos de acompanhamento 136 mortes, né, associadas a esse tipo de câncer, e 3 delas era pelo motivo de, assim, em 3 casos não, as pessoas não fumavam, né? Então você está vendo o tempo, a gente poderia pensar, né, num estudo do tempo até a morte, né, desse tipo de câncer, por meio da, essa é a causa da morte, e nesse caso somente 3 pessoas não eram fumantes. Então essa é a ideia de um tipo de estudo de corte, né, que são estudos aí, o de corte, o caso controle, são estudos mais observacionais, né, que a gente observa os indivíduos e vai coletando as informações aí. E por fim, a gente tem aí os ensaios clínicos, né, que é você realizar um experimento, né, de comparação de tratamentos e avaliar qual deles é mais efetivo. Né, você tem a intervenção direta aí de um pesquisador, de um, de um estudioso, né, na qual ele vai alocar de forma aleatória os tratamentos a esses pacientes. Né. A grande questão é que muitas vezes nesses estudos, às vezes não existe um controle, né, por exemplo, em casos de câncer, raramente vai ter um controle, né, porque o controle pode automaticamente levar o paciente à morte. Né. Então, às vezes, o que se tem é um tratamento padrão, né, para um certo grupo, e para outro grupo é testado aí uma droga nova, né, que talvez aumente o tempo de sobrevida dessas pessoas e por aí vai, né. Então, os ensaios clínicos são ensaios aí experimentais, né, como a gente conhece aí da estatística experimental. Tá? E aqui tem só um exemplo, tá, de um projeto nos Estados Unidos, né, com uma sede, se eu não me engano, em Minnesota, que era a ideia para, né, verificar a eficácia de um medicamento, que é esse tamoxifeno, no acompanhamento aí de pacientes aí com, se eu não me engano, era um câncer de mama também, tá? E após alguns anos aí houve uma diferença significativa em favor, né, daqueles que receberam esse tratamento, né, em termos de tempo livre da doença, né? Então, esses são os principais, vamos dizer assim, estudos clínicos, né, que na área médica. E o que a gente sabe? A gente sabe que muitas vezes, né, nesses estudos tem-se interesse em avaliar o tempo de vida, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui dos ensaios clínicos, um evento de interesse poderia ser o tempo até a recorrência da doença, né? Então, imagina pacientes que têm um certo tipo de câncer, realizam um tratamento, né, fazem um procedimento cirúrgico, são considerados livres da doença, então eles estão em remissão. E aí você vai avaliar aí, né, tem um período que essa doença ela pode voltar, o indivíduo vai sempre estar em acompanhamento, né? Então, um interesse aqui pode ser, o nosso interesse, o tempo até essa doença voltar. Né? No caso dos estudos de corte, poderia ser o tempo de vida aí de pacientes com esse tipo de câncer. Né? Tá? Né? E, então, né, nos estudos clínicos, né, que eu falei aí, no geral, é muito factível, né, a gente observar problemas que envolvem o tempo até um evento, e aí a análise de sobrevivência vai entrar para realizar, né, um estudo mais apropriado aí, né? Então, como eu já repeti várias vezes, tá, mas só para definir, vou definir algumas de uma maneira mais formal depois, né? O nosso interesse aqui, a variável resposta, é o tempo até a ocorrência de um evento, né? E o que acontece? Por ser muitas vezes estudos que são de longa duração, às vezes
pode demorar anos ou pode demorar meses, né? Muitas vezes é difícil de acompanhar todas as observações, ou seja, pode ser que o evento de interesse não aconteça, né? Então, você está avaliando o tempo de vida de pacientes com uma certa doença. O paciente pode se curar. Então, o evento de interesse, que era morrer por aquela doença, não vai acontecer, né? E então a gente observa que nesse tipo de problema, né, a gente tem aqui a presença de observações incompletas, né? Quer dizer, imagina que um estudo está fixado ali por um ano. Você vai acompanhar pacientes por um ano em um certo tipo de doença. E o interesse é o tempo até a morte desses pacientes. Mas o paciente se cura, né? Por exemplo. Então, você tem uma informação, né, que não é completa do tempo, né, porque o evento não atingiu, mas a gente não pode descartar. Por N motivos, tá, a gente não poderia descartar, porque isso pode produzir vieses e tudo mais. Tá? Então, essas observações incompletas, elas são chamadas de censura, né, ou dados censurados ou tempo censurado. Então, quer dizer, o tempo censurado é algo que acontece rotineiramente em dados clínicos, em dados aí principalmente na área médica, tá? Né? Né? Então, assim, somente a análise de sobrevivência consegue lidar com esse tipo de problema, né? Então, o que a gente vai chamar futuramente de tempo de sobrevivência nada mais é do que uma combinação aí, né, do tempo de vida, né, ou esse tempo de falha com o tempo de censura, os dados de censura, que são aqueles nas quais o evento de interesse não aconteceu por algum motivo. Seja o motivo que o paciente se curou, seja o motivo que o paciente muitas vezes saiu do experimento, né, do estudo, ele abandonou aquele protocolo, procurou um outro tipo de tratamento, né, então, ou o paciente morreu por outras causas, sem ser a causa do evento de interesse, né, então tem várias situações para dados censurados, né, mas esse é o escopo geral que a gente acaba trabalhando, tá? E assim, né, o que a gente observa, né, que em geral, tá, o tempo de falha, né, ou o tempo de vida, se a gente vai tentar estudar a distribuição desses tempos, né, se pegar uma amostra e tentar estudar a distribuição desses tempos, a gente vai notar que a distribuição é assimétrica, né? Então, raramente, se a gente vai atribuir uma distribuição de probabilidade ao tempo, né, raramente isso aí vai seguir distribuição normal, né, justamente por uma característica do tempo até um evento ser assimétrico, né? E a gente nota também que a distribuição dos tempos de censura muitas vezes não tem nada a ver, né, em termos de comportamento com a distribuição do tempo de falha, tá? Né? Às vezes pode se assemelhar, às vezes não. Então aqui só um exemplo aqui de uma simulação que a gente vê, né, em amarelo aqui seria os tempos de falha, né, que seria o interesse seria a morte de dos pacientes. Então você tem aqui algo bem assimétrico e o que está aqui em azul, né, meio mais sombreado aqui, seria um tempo censurado, tá? Na verdade, assim, se existe muita censura em termos de proporção, né, um proporcional de censura muito grande na amostra, né, isso já a gente tem uma série de problemas aí. Né? Então, a censura, como a gente vai comentar um pouco, ela pode ser informativa e não informativa. Né? Primeiramente, a gente trabalha com censura não informativa, na ideia, principalmente aqui, né, a gente vai trabalhar com isso, e num curso introdutório de sobrevivência, a gente supõe censuras não informativas. Né? Mas tem casos que ela possui uma informação que você pode atribuir aí até mesmo às vezes uma distribuição para ela, tá? Bom, então, né, conceitualmente, né, a gente tem aí o interesse nosso, o tempo até o evento de interesse, tá? E a gente, como eu falei, as maiores aplicações são na área, na parte médica e nas engenharias, que muitas vezes é chamada aí de confiabilidade, né? Você quer estudar muitas vezes aí algum tipo de material que foi formado e quando que esse material vai à falha, né? Então, muitas vezes o tempo que a gente estuda é chamado aí de tempo de falha, né? No geral, o tempo de vida ou tempo de falha. Mas os exemplos são variados, assim como as áreas, né? Então, você pode estudar o tempo de sobrevida de um paciente, é um exemplo que
Se a variável de interesse é esse, você vai cair em análise de sobrevivência, né? O tempo de internação de pacientes, por exemplo, com dengue, né? Agora eu tenho colocado esse exemplo, né? Anos atrás eu escrevi a Covid aqui, agora a dengue está mais em evidência aí no país, né? Tempo de falha, por exemplo, de uma estrutura metálica, né? Então tem uma estrutura, qual que é a falha dela, né? Mas em outras áreas, né? Como por exemplo, o tempo até a inadimplência, né? De um cliente. Então tem muitas vezes nessas áreas, né? De seguros e tal, tem-se muito interesse em saber quando que um cliente vai ficar inadimplente, né? Então a inadimplência seria o tempo até a inadimplência é nosso evento. Se caso, vamos dizer, o cliente, né, for um bom pagador, vamos dizer assim, pagar todas as parcelas, né, da dívida que fez, aí o tempo acaba sendo censurado, né, porque ele não foi inadimplente. Ou a gente poderia cair em outras situações, né, tempo até a duração de indivíduos que estão desempregados. Toma um grupo de indivíduos que estão sem emprego, né, emprego formal, e aí você avalia até isso acabar, né? Se caso no final do estudo eles continuarem aí, né? Se caso eles conseguirem um emprego, né? Então isso acaba caindo como censura, né? Tá? Então são assim várias evidências, vários exemplos, né, que a gente pode estudar com o tempo, né? Mas é mais característico na área da medicina mesmo, né? Então, assim, né? Então, esse tempo que é a nossa variável, vai ser a nossa variável resposta, né? Quando a gente pensar no contexto ali de regressão, ela tem algumas características, como o quê? Ela é uma variável contínua, né? Não negativa, e a distribuição, em geral, é assimétrica, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, e esse tempo aí pode existir a presença de tempo de censura, tá? Não é obrigatório, mas muitas vezes, né? Existe o tempo censurado aí, tá? Que é uma observação parcial, né? Uma informação parcial da resposta, porque o evento todo não foi de interesse, não foi atingido ali. Né? E aí a gente tem esses conceitos básicos, né? A definição formal é essa daqui, tá, pessoal? A gente está conversando aqui informalmente, mas a definição formal é essa, né? Principalmente do tempo censurado, que é uma observação parcial da resposta que foi interrompida aí por alguma razão, e aí você não tem a observação completa do tempo de falha, né? Ou seja, do seu evento de interesse, tá? E assim, existem alguns tipos, né? A censura, esses dados que são censurados, existem alguns tipos dele, né? É, existem as censuras que a gente chama à direita e à esquerda, né? O que a grande maioria dos estudos que a gente observa são censuras à direita, tá? E dentre as censuras à direita existem algumas situações, né? Então eu vou abordar um pouco aqui com vocês para a gente entender um pouco esses conceitos básicos aqui, tá? Então, a ideia de censura à direita é o seguinte, é que o tempo de falha, ou esse tempo de vida, ele é superior ao tempo de registro, né? Então, o tempo de registro é aquele que o experimento ou estudo foi feito, né? Foi criado. E como assim o tempo de falha é superior, né? Que soa uma coisa um pouco estranha. É aquela ideia de que se você tem lá um estudo que dure, vamos supor ali, um ano, chega até um ano, aqueles pacientes que estão vivos, né, nesse estudo, eles são considerados censurados, né? E aí o tempo de falha, quer dizer, o tempo de morte deles, vamos dizer, por uma certa doença, vai ser superior a esse tempo que foi registrado. Por isso que então ele está à direita, né, do tempo de registro. Essa que é a ideia de censura à direita, tá? Né? Como, por exemplo, dados de pacientes que possuem HIV, né? AIDS. Então, você estuda um ano o tempo de falha deles, né? O tempo de vida, esse é o interesse, e aí, chegou nesse um ano, você vai ter pacientes que estão vivos, né? Então, o tempo até a morte por essa doença vai acontecer depois, né? Depois desse tempo de registro, tá? E aí você pode ter algumas situações desse tempo de registro, desse tempo de falha acontecer superior ao tempo de registro. Por exemplo, a gente chama de censura à direita do tipo 1, né? Aquelas
que você tem, é o seguinte, você tem, então, um período de tempo para o seu experimento, e quando terminar esse experimento, aquelas pessoas que estão vivas, né, são dados censurados na sua tabela ali, os seus dados. Né? Porém, a gente pode ter, então isso é chamado de censura tipo 1. A censura tipo 2 já é uma outra situação, em que você coloca um número pré-estabelecido de falhas, né? Então, assim, quando morrer 20 pessoas, acabou o estudo. E aquelas que estão vivas até aquele tempo são consideradas censura. Né? Porque, como o nosso interesse é no tempo até a morte, por exemplo, ou a falha, então a gente tem que ter, né, em geral, tem-se um interesse aí de ter um número de falhas ou tempo de vida, né, maior, né, ou considerável aí, tá? Do que em relação do que os tempos censurados. Né? Então a gente pode pensar nessa questão aqui da censura do tipo 2. Mas, sinceramente, o que mais ocorre é essa terceira aqui, tá? Que a gente chama de censura aleatória, que é o seguinte, você tem um período de experimento, mas as censuras vão ocorrendo antes do término desse experimento, né? De forma aleatória, tá? Então, né? E novamente a gente vai notar que a falha, né? Ou a vida dessas pessoas o tempo até o óbito, por exemplo, vai ser depois do tempo registrado. Tá? Então, esse esqueminha aqui que eu retirei lá do livro do Colossimo, né, do Henrico, é bem interessante para mostrar isso. Né? O gráfico aqui com a letra A mostra dados completos. Né? Então, ou seja, a gente tem aqui 6 pacientes, né? E aqui, esse eixo aqui horizontal são os tempos, e aí você deu o start no estudo. Né? Os pontinhos pretos significam a morte do indivíduo. Tá? Então, tem do primeiro, vamos pensar aqui, né, essas 6 pessoas. E o fim do estudo, vamos supor que seja no 18º mês. Então, até antes do fim do estudo, todos os indivíduos falharam, não sobreviveram, não tem censura aqui, tá? São os dados completos. Né? O gráfico aqui na letra B, o quadro aqui na letra B, são as censuras do tipo 1, em que a gente tem lá 18 meses de estudo, né? A gente observa o paciente 1, 4 e 6 né, vieram a óbito, mas os outros não. Então, quando terminam esses estudos, onde tem essa bolinha aberta, né, significa que essas pessoas estão vivas, então eles são os dados censurados. Entraria como censura na nossa base de dados. Tá? A censura do tipo 2 é aquela que você coloca um número pré-determinado de falhas. Né? Então, por exemplo, quando tiver 4 mortes, dentre essas 6, eu paro o meu experimento. Então, quando ocorreu a quarta morte, parou o experimento e tinha outros 2 indivíduos que estavam vivos, que são considerados censura. E a aleatória é dessa forma aqui. Você observa que a censura vai acontecendo de forma aleatória, né? Então, no final do estudo, as pessoas vivas vão ser dados censurados, mas pode ser igual esse indivíduo, o paciente 1 e o 3, né? Pode ser que o paciente 1 se curou da doença, né? Então ele é considerado um dado censurado. E pode ser que, por exemplo, o paciente 3, ele ou morreu por uma outra causa ou ele abandonou o estudo. Né? Então, essa informação do 0 até esse valor aqui de tempo, né, a gente tem que utilizar na análise. Né? Então, vou tentar mostrar, não sei se hoje, mas talvez amanhã, como que, se eu desconsiderar esses dados censurados, né, como que isso nos traz viés, principalmente na estimação de uma função que a gente tem interesse, né, que é a função de sobrevivência, que é uma função que nos dá a probabilidade do indivíduo sobreviver, né, até um certo tempo. Tá? Então, essa basicamente é a ideia da censura à direita. Né? A gente usa muito a censura aleatória ou a do tipo 1, são os casos mais recorrentes aí que a gente vai conversar nesse mini curso aqui. Tá? E a censura sendo não informativa, quer dizer, ela é aleatória e não tem nenhum tipo de informação, né? Assim, ela não vai contaminar os tempos de falha, que é o tempo de interesse aí. E a gente tem também o caso da censura à esquerda, né? Que seria o quê? Que o tempo, vamos dizer assim, o tempo de interesse aconteceu anterior ao tempo de registro, né?
que pode soar uma coisa, às vezes, um pouco estranho, né? Então, quando a gente não conhecemos aí o momento da ocorrência do evento, mas você sabe que ele ocorreu, né? Isso acontece como, por exemplo, se você quer estudar o tempo ocorrido entre a infecção do HIV, né, e o diagnóstico da doença da AIDS, né? Então, quando você coleta os dados, você já tem pacientes que estão no estágio de AIDS, né, pelo protocolo. E aí, quer dizer, você sabe que em algum momento isso aconteceu, né, lá atrás. Então, isso acaba entrando como uma censura, né? Inicialmente, talvez o interesse fosse estudar aí, né, o tempo da infecção do HIV até a pessoa ter a doença, né? Mas quando você pega a amostra lá, você já vê pacientes que têm AIDS, que já têm a doença. Então, quer dizer, já são tempos censurados, né? Isso aconteceu até mesmo antes do registro. Então, como que está antes, estaria uma ideia de estar na linha do tempo, né? Estaria uma ideia de estar à nossa esquerda, né? Um outro caso, ó, você determinar a idade, né, o tempo até as crianças aprenderem a ler e a escrever, por exemplo. Ou, vamos pensar, aprender a ler numa comunidade. Então, pode ser que quando você for obter os dados, você já vai ter crianças ali que já sabem ler, né? Quer dizer, então, o tempo até o evento de interesse, que era a criança aprender a ler, já aconteceu, tá? Então, são situações mais que não são tão não são tão rotineiras assim, né, dentro de ensaios clínicos, tal, né, até mesmo dentro de outras áreas, mas pode acontecer e aí a gente tem que considerar essa censura à esquerda. Tem um outro exemplo aqui também da soroconversão para lectospirose, né? Então, até a pessoa ah, houve a transmissão, né? Então, a pessoa lá acredita que possa ter contraído essa doença, vai fazer o exame até, né, você sair esse exame, então lá ela já estava com a doença, né? Tá? E um último caso, né, é um caso que a gente chama de censura intervalar, tá? Então, assim, a censura intervalar, ela, ela acontece ali quando você tem, em geral, em visitas periódicas, né? Porque aí você tem um certo intervalo e você avalia as censuras nesse intervalo, né? Então, alguns pacientes com algumas, é, por exemplo, né, doenças como aí o HIV, né, a AIDS propriamente dito, né, na fase em que está com a infecção do HIV, você tem esses tipos de acompanhamentos, né, a cada 6 meses, por exemplo, né? Claro que depende da doença aí, dependendo da doença pode ser esse espaçamento maior ou menor, mas aí você pode estar, e depende também daquilo que você quer estudar, né? Aí você pode estar observando esses tipos de censura, né? Ou você está avaliando alguma coisa entre dois exames, né? Anuais, a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, por aí. Tá? É os casos de censura intervalar, tá? Que a gente tem.